onde a situação de coronavírus e constitui preocupação mundial, claro que Guiné-Bissau também faz parte de que preocupação, por isso mesmo não fica isento de papel de situação política durante algum tempo, mas seja como for e que tem impedido repisar nele durante esse momento. Nodisa sabe boca, papá. Nodisa sabe boca, mamãe. Que você sabe boca, papá. Minha caros compatriotas, você tenha mantenhas. Ano 2020 e começa com o aparecimento de uma nova cara na presidência da República. Umaru Sissoko Embalo, mais jovem presidente na história política de Guiné-Bissau. Candidatura de Umaru Sissoko Embalo à presidência de Guiné-Bissau apenas e começa a ser encarado com seriedade, porque aqui foi selecionada uma segunda figura que passa a segunda volta de eleições presidenciais. No aspecto de favoritos estava José Mário Vaz, Carlos Gomes Júnior, que falha na seu regresso a Guiné-Bissau, Bensuma Nuno Gomes Nabian, que destaca sua surpresa política nas eleições legislativas de mês de março passado. Tudo estava voltado a Domingos Simões Pereira, que manga dele está acreditada de como ainda venceu as eleições logo na primeira volta. Esse inesperado falhanço de presidenciais de ser decidido logo na primeira volta e abre possibilidade de uma combinação antecipada de união de candidatos derrotados que não apostava na qualquer um deles que passa para a segunda volta contra Domingos Simões Pereira. Daí que surge o nome de Umaru Sissoko Embalo, que contraria a estratégia política de todos os adversários na primeira volta e arranca sozinho, e poucos acreditavam na hipótese de ter um sucesso que tem hoje. Primeiro passo de Umaru Sissoko Embalo e foi de recorrer à África na busca de apoios financeiros e conselhos junto de seus padrinhos e mentores políticas, suma presidente Denis Sassou Nguesso de Congo Brazzaville, assim como também Macky Sall de Senegal, e aproveita também para recolher opiniões e motivações na Médio Oriente e na Europa. Com apoio financeiro na mão, Umaru Sissoko Embalo e volta para o país para delinear fórmula estratégica de como é possível ganhar uma eleição, ora que tudo gente pensa como uma batalha perdida. Umaru Sissoko Embalo e tem uma forma pouco convencional de gerir esse contato. Por exemplo, ele assumiu claramente de como ele é conselheiro, mas também e mantém uma grande admiração para o líder líbio, Muammar Gaddafi. Primeiro, e conta para êxito na suporte político interno para a força Madem G15 de aceita-se candidatura num momento onde esse nome e que era favorito dentro do partido. Mas e conseguiu esse suporte graças ao importante apoio de Ibrahima Camará, que é o coordenador de Madem G15. Porque é um jovem que progride na vida, é um jovem que tem muito orgulho dele. Que acredita na dupla de Umaru Sissoko Embalo para convencer dissidentes do Congresso de Cacheu para pagar supremacia política consagrado de PAIGC e de neutralizar potencialidade de Domingos Simões Pereira. Segundo passo, eu aqui recolhi 27,65% de votos na primeira volta de eleições e posiciona dessa forma na corrida para a segunda volta frente a frente com Domingos Simões Pereira, que conseguiu 40,13% de voto.
Apesar de importante vantagem de candidato de PAIGC, Domingos Simões Pereira, Umaru Sissoko embalou e manteve firme e determinado na esgotar a reserva eleitoral de PAIGC e de imprimir Domingos Simões Pereira de conseguir atrair mais votos que na garantir a vitória na segunda volta. Daí que eu recorri a jogos de aliança e compromissos pré-eleitoral, onde que consegui ter assilado José Mário Vaz, Nuno Gomes Nabian, Kadogo, Alberto Nanbeia, assim como também partido PRS e RGB e manga de outros apoiantes. Na maratona, a segunda volta de eleições, na plano Nuno Nabian e foi retirado de gaveta e constituiu uma união sagrada que Cana apoiava Umaru Sissoko Embalo. Mas Nuno Gomes Nabian e Mistiba visceralmente derrota Domingos Simões Pereira. Um apoio nem e que incomoda Umaru Sissoko Embalo, mas que leva na impoi uma marca indolével, politicamente incorreto, que para outro lado e distanciar de formalismo acadêmico de Domingos Simões Pereira, esta diferenciava candidaturas derrotados que Bimbim apoiava. Domingos Simões Pereira compreende tardiamente a estratégia política de Umaru Sissoko Embalo. Simões Pereira tenta esvaziar a candidatura de seu adversário para atrair estruturas políticas de candidatos derrotados e conseguir atrair estrutura de apoio PDGB e alguma parte de PRS, mas e que conseguir contornar potencial e carisma desses líderes. Por exemplo, Nuno Gomes Nabian, que teve capacidade de capitalizar e orientar eleitores para contrariar elementos desse partido que vai para apoiar Domingos Simões Pereira. Outro erro fatal na campanha de Domingos Simões Pereira e foi de PAIGC e tem apostado demasiado na força desse candidato durante a campanha eleitoral. Imagem de Domingos Simões Pereira e abafa qualquer intervenção de outro membro de PAIGC e suscita então rivalidades internas nas círculos que não apoiava na cicalada derrota de Domingos Simões Pereira, que não apostava muito mais na jovem do que velhos de interior do partido PAIGC. E quer delegar a palavra para grandes comícios sem se presença. Candidato de PAIGC e teve sempre limitado na tempo e no espaço onde que ele próprio estava presente. Domingos Simões Pereira e que podia dessa maneira fazer campanha na Gabo, na Cacheu e na Bissau, tudo ao mesmo tempo. Mas Umaru Sissoko Embalo conseguiu essa proeza, porque havia dois meninas. A mim Nuno, na representar Umaru Sissoko Embalo de Naújo. Jomar, na representar Umaru Sissoko Embalo na Cacheu. Alberto Nambeia, na representar Umaru Sissoko Embalo na Sul. A outra aqui se acompanhar a manga dela. Braima não ocupa a bafada. E onde neste, e fala com a Gabo, bafada. E para PAIGC descansa. Na fica aí na Mansoa, minha vida e Mansoa Bissorã. Vai andar território de tudo para garantir o voto que tem para o Umaru Sissoko Embalo. Candidatos derrotados na primeira volta, esse estudo teve possibilidade de canalizar apoio a Umaru Sissoko Embalo e torna assim autênticos embaixadores de candidato, cada um de eles antigos candidatos e empenha nas regiões onde que teve ainda mais votos de próprio que conquista na primeira volta. Assim, virtualmente, Umaru Sissoko Embalo e conseguir então estar simultaneamente na campanha na norte, na leste, assim como também na sul. Se estratégia na comícios que usa, durante todo o comícios, Umaru Sissoko Embalo conseguiu contrariar discurso estudado, pedagógico, politicamente correto para a comunidade internacional de Domingos Simões Pereira. Umaru Sissoko Embalo e aposta na inverso e privilegia espontaneidade e ataque pessoal para poder derrubar paradigma de politicamente correto de Domingos Simões Pereira.
e vai desafiar contra narcotraficantes e rema na valores étnicos dentro de mesma nação. E opta para o uso de cala, uma mistura de vermelho com branco na cabeça, religiosamente conotado, coisa que dá uma imagem distinta e simplesmente bem visível. Cala torna então na uma imagem de marca de Sissoko Embalo soma um impacto mais poderoso de uma sigla, logotipo ou slogan eleitoral. Descomplexadamente étnico e religioso é porte de cala e passa a significar uma pertença de uma nova vaga. De Bissau a Lisboa, de Dakar a Paris, o uso de cala passa a significar militantismo e nacionalismo, coisa que transforma muito rapidamente Umaru Sissoko Embalo de um simples candidato para um fenômeno nacional. Por além de cala, ainda Umaru Sissoko Embalo aposta na tabu de debates políticos guineenses através de uma retórica populista, assente na armação de pluralismo étnico e na identidade de cada região, e critica violentamente a presença de CDAO e de ECOMI na Bissau. Soma general em reserva, Umaru Sissoko Embalo e cativa classe militar, onde que grita bem alto, coisa que manga de gente tapapia devagar. Na debate de dia 26 de dezembro, o seu penúltimo dia de campanha, ponto marcante de estratégia de Umaru Sissoko Embalo e acontece na debate com Domingos Simões Pereira na canais de televisão. Horas antes do início do debate, conselheiros de Umaru Sissoko Embalo é transmitir alguns pareceres, mas Sissoko Embalo decide que impacto imprevisível. Umaru aposta para papia durante o debate unicamente na crioulo. Mas não se pode ter crioulo, tudo que se sai de crioulo, conseguindo papia, Facebook, conseguindo uma situação e não na português, tal suma que previamente estava estabelecido. Enquanto que Domingos Simões Pereira mantém-se compromisso de responder questões que colocado na português e poucas vezes na crioulo. Para Sissoko Embalo, crioulo e língua de povo guineense, enquanto que português e língua de intelectuais guineenses. E assumir assim um patente eleitoral de general de povo. Na mira de Umaru Sissoko Embalo estava povo de Guiné-Bissau, que representa uma maioria de eleitorado e não intelectuais que, por além de ser mais severos críticos de Umaru Sissoko Embalo, também representava uma minoria que está na cidade e pouco expressão na urna. Depois do debate, na Tabancas e no interior do país, entre alguns guineenses que acompanham o debate, falar como apenas conseguir compreender a linguagem Umaru Sissoko Embalo na Papiaba. Assim sendo, resultado de tudo é estratégia pouco convencional entre primeira e segunda volta, Umaru Sissoko Embalo e conseguir acrescentar mais de 140 mil votos a si eleitorado e passa de 27,65% para 53,55% de voto, enquanto que seu adversário, Domingos Simões Pereira, apenas ia atrair um pouco mais de 70 mil votantes e passa de 40,13% de votos para 46,45% de voto. Por questão de voto nacional, votos nacionais, Domingos Simões Pereira, 254.468, equivalente a 46,45%. Umaru Sissoko Embalo, 293.259, equivalente a 53,55%. Em face do exposto, a CNE proclama como vencedor das eleições o candidato Umaru Sissoko Embalo. Na leme, nesse nunca me mata el mas, outro Gerson na bing, raiz de tudo de né, para eles que não na luta. Nesse nunca me mata el mas, outro Gerson na bing, raiz de tudo de né, para eles que não na luta. Menino na mesquinha de, cuidar e entrar garantes, tudo fica bem que tem, tudo de time tipo.
numa altura que o país vem de manga de anos de crise política e goce não está perante uma preocupante divisão social. Na verdade, política está fazendo de luta com combate, sobretudo na altura de busca poder, que é que não está designa de processo eleitoral. Guiné-Bissau é ano 2019 e marcou 3 vezes o guintes chamado para urna, nas eleições legislativas e eleições presidenciais na primeira e na segunda volta. Porque se ontem nós estava na lida com momentos de ataques verbais e de confrontos de ideia, isso significa de como nós estava na campanha eleitoral na altura de procurar voto popular suma um desejo de cada candidato. Na cada legislatura ou mandato presidencial, todos cidadãos importantes na congregação de esforços para poder alcançar um bem comum no país. E verdade como poder político e uma lógica de exercer funções ou mandato temporal para bem-estar comum de uma república ou de um povo. Daí que poder político e com profissão, esta significa como ninguém está atribuído diploma de licenciatura ou de mestrado, nem de doutoramento. Aliás, poder que só está conseguindo consolidar com eficácia através de um líder despido de ódio, pacificador, tolerante e de espírito congregador, mas também acompanhado de um staff nacionalista e distanciado de intriga, sua principal ferramenta de conseguir promoção. República de Guiné-Bissau é um país que precisa não só de ser administrado, mas principalmente é um país que precisa de ser construído. Então, administrar e construir e precisa de uma colaboração de tudo na base de um rigor sério e não de habituadas hipocrisias políticas para poder agradar chefe e desagradar povo. A mim acha que toda classe política deve de procurar desativar um grave erro cometido para manga de políticos nas últimas campanhas na questão ético-religiosa. Porque se não ativa uma estratégia política rápido de fazer passar esse erro cultivado na mente de manga de cidadão de como a diversidade étnico-religiosa esse que constitui grande valor ou mais-valia de nossa guinendade e nas bases de uma questão muito preocupante de erradicar nos tempos futuros. Por exemplo, paulatinamente não deve de luta para destribalizar e de tirar assimilação de modos ocidentais na cabeça de nossos concidadãos. Para começar, para a língua. Para ver de como manga de guintes ainda língua e sinal de modernidade. Quer dizer, fala língua nativa, quer dizer, língua cubumama, para manga deles e sinal de um atraso cultural. Para papia crioulo ou português, o sotaque de língua ou de então de tribo e sinal de um gozo na sociedade. Ainda hoje, e não persistir na não imaginário de como quem que está papia português com sotaque lisboeta, ou quem que está papia francês com sotaque francês, ou quem que está papia inglês com sotaque inglesa, é sinal de uma alta inteligência e de cultura elevada. Não precisa de libertar de não complexos coloniais e de não reconciliar na não origens com toda diversidade que está reservada entre nós. Não digo de respeito e não promover, assim como também para não valorizar, não diferenças e não sotaque, na maneiras de não poder estar na vida e para não exprimir não diversidade e não originalidade. Se aquilo não vai continuar a levar mais tempo até de sair dentro de casa, porque não me viste de forma civilizada para que alguém olhando
e conotando como uma pessoa atrasada. Não vai continuar a gastar mais dinheiro nas festas de Natal, de Novo Ano, de casamentos, de batizados, porque não me cozinha bacalhau ou batata, mas porque está fazendo parte de nossa dieta alimentar. Não vai continuar a comunicar mal e de forma ineficaz, sempre que não me pronunciar ou então para não papear línguas que não estão consideradas civilizadas, nomeadamente português, inglês, francês ou outra língua, desprezando nas próprias línguas nativas, ou seja, de línguas que a não mama. Tudo esses fatos enumerados e fatos que têm encarregado e não responsabilidade a nós tudo, somos filhos de Guiné-Bissau. Porque tem manga de situações que não passa dentro de nossa cabeça. A nós somos cidadãos, somos cidadãos simples, independentemente de não ser políticos ou algo parecido. Por isso mesmo, cada cidadão de um país e tem-se cota parte de responsabilidade de dar contributo para desenvolvimento ou então para bem-estar do próprio país. Minha irmãos, minha caros compatriotas, suma que sempre me fala voz. A mim e um guineense que cá está preparado para contradições e divergências entre irmãos. Mas está garantido voz de Kuma sempre me está disponível para pronunciar linguagem de pacificação e de participar ativamente na procura de entendimento entre guineenses. Por além de mais, está também na rede social para tentar transmitir ideias que está demonstrado de Kuma na dar uma lição de vida ou não dá uma lição de moral a qualquer um. Simplesmente Gabili para partilhar com vós ideias pacificadoras e de unificação entre a nós, irmãos de Guiné-Bissau. Por isso, nós estamos sempre juntos. Até mais. Tchau, tchau. Bye. Filho de Guiné, não de Saraiva, na Corção. Filho de Guiné, não pega